Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para os estudantes dos 4º anos dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagem? Vamos juntos e juntas para mais um momento de construção do conhecimento? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, o tema da nossa aula de hoje é seres vivos e a cadeia alimentar. Do que será que a gente vai falar? Vocês já ouviram falar sobre essa expressão, cadeia alimentar? O que significa isso? Seres vivos, a gente tem uma ideia do que é, né? Mas na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho da cadeia alimentar e os seres vivos que fazem parte dessa cadeia alimentar. Se você não sabe o que é, vamos aprender um pouquinho disso hoje, ok? Mas antes de a gente entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos relembrar o desafio da aula passada. Qual foi o desafio da aula passada? Lembrando que na última aula a gente falou sobre o carnaval. Você assistiu a aula anterior? Se você assistiu, então provavelmente você lembra do desafio. Qual foi o desafio? Vamos lembrar? 1, 2, 3 e... Tchan! Que tal aprender 2 passos de frevo? Nós falamos sobre o carnaval na aula passada e a gente explorou um pouquinho de alguns aspectos do carnaval. E o frevo é um tipo, um gênero musical, faz parte da cultura do nosso estado e está muito presente no carnaval e também em outras épocas do ano. E é um gênero musical muito bacana, tem passos muito bonitos e aí o desafio deixado foi você se desafiar e aprender 2 passos de frevo. Conseguiu aprender os passos de frevo? Espero que sim. Se conseguiu aprender 2 ou mais passos, manda pra gente, deixa a gente ver a tua atividade, você realizando o desafio. Compartilha com a gente, que a gente compartilha aqui também nas próximas aulas, ok? Façam os desafios, eles ajudam vocês a aprenderem melhor o conteúdo. Então manda pra cá pra gente, combinado? Façam os desafios, hein? Seguindo. Bom, então os objetivos da aula de hoje, já que a gente vai falar sobre seres vivos e a cadeia alimentar, são analisar, reconhecer e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias. Então, analisar, a gente vai olhar com mais atenção, vai pensar um pouco mais, vai analisar o que é que acontece nessa cadeia alimentar, reconhecer, então saber identificar o que é essa cadeia alimentar e algumas diferenças entre diversas cadeias alimentares diferentes. E construir também, aprender a construir, representar essas cadeias alimentares. Então vamos lá. Bom, cadeia alimentar, meu Deus, professor, o que é isso? Eu nunca ouvi. Você está falando aí desde o começo da aula, mas eu nunca ouvi falar sobre cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar, professor? Bom, se você não sabe o que significa, eu vou deixar você pensando aí mais um pouquinho por 5 segundos. Se você já sabe, então provavelmente você já sabe, deve estar esperando mais ou menos qual vai ser a resposta do professor para isso. Mas quem não sabe ainda, 5 segundos para pensar. Cadeia alimentar, o que será isso? 5 segundos. 1, 2, 3 e... Pom! E aí? Bom, cadeia alimentar, olha, eu trouxe 3 alternativas aí para você que não sabe, nunca ouviu falar, pensar melhor sobre para ver se a gente consegue construir juntos o entendimento do que é, ok? Então, letra A. Será que cadeia alimentar é como os organismos se alimentam na natureza? Alternativa B. É uma cadeira que as pessoas sentam para comer. Alternativa C. Não tem nada a ver com alimentos. Se você está prestando atenção na aula desde o começo, você provavelmente já sabe a resposta. Qual é a resposta certa? A, B ou C? Vamos ver então? Você conseguiu acertar? Tá com seu papai, com sua mamãe aí? Conseguiu responder? Vamos ver se você acertou? 1, 2, 3 e... Letra A, é como os organismos se alimentam na natureza, como os seres vivos se alimentam. A esse fenômeno a gente chama cadeia alimentar, ou seja, a cadeia alimentar é o movimento, é a dinâmica nas quais os seres vivos se alimentam na natureza. É a relação de alimentação entre os seres vivos. Como acontece, professor? Vamos então aprender um pouquinho mais sobre isso. Olha,
Nessa cadeia alimentar, existem diversos seres vivos e todos eles estão ali se relacionando nessa lógica de alimentação. O que significa isso, professor? Significa que uns se alimentam dos outros. Alguns animais se alimentam de outros para sobreviver. E isso é muito normal. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, aquele bicho comeu aquele outro bicho, meu Deus, que coisa feia. Mas na natureza, os animais é a maneira que eles têm de sobreviver. Alguns se alimentam uns nos outros e outros se alimentam de outras formas diferentes e a gente vai conhecer um pouquinho disso, tá? Então, dentro da cadeia alimentar, nós temos basicamente três tipos, né, de animais e como eles se relacionam nessa lógica da cadeia alimentar, como eles se alimentam. A gente tem os produtores, a gente tem os consumidores e a gente tem os decompositores. Já ouviu falar nessas palavras? Talvez você já tenha ouvido, né, no dia a dia, mas será que ouviram elas e o significado delas dentro da cadeia alimentar? Dentro do que significa a cadeia alimentar? Vamos ver então. Bom, eu tenho aqui 3 imagens e voltando, vocês veem aqui que eu também coloquei 3 palavras. Produtores, consumidores e decompositores. E aí eu tenho aqui mais 3 imagens. Vocês acham que qual dessas imagens aí está mostrando exemplos, por exemplo, de produtores? Onde é que a gente está vendo aí imagens de produtores dentro da cadeia alimentar? Quais são os produtores? Quem disse, a primeira imagem aqui, pessoal, aquela ali onde tem as plantas? Muito bem, os produtores, são espécies que produzem o próprio alimento e estão no início da cadeia alimentar. Então, produtores são aquelas espécies que produzem o seu próprio alimento ou que servem, que conseguem, né, ter a sua alimentação feita de maneira independente. Então, por exemplo, as plantas, né, as algas são exemplos de animais que são produtores e eles também servem de alimento para outros, tá? Então, se eles servem de alimentos para outros, quais são os animais que se alimentam deles? Como é que a gente chama esses animais? A gente chama eles de consumidores. E onde é que a gente vê aí animais que são consumidores? Onde é que a gente vê aí exemplos nessas imagens de consumidores? Ficou fácil, né? Muito fácil. A gente vê o coelho ali comendo plantas. Então, por exemplo, as plantas elas são consideradas produtoras, né? E aí elas servem de alimentos para, por exemplo, animais que se alimentam dessas plantas. Os animais consumidores, a gente pode classificá-los entre primários, secundários e terciários. Então, por exemplo, por que o coelho é um consumidor? Porque ele consome a plantinha, né, que é uma produtora na cadeia alimentar. Só que existem animais que são considerados, né, consumidores secundários, ou seja, por exemplo, existem outros animais que se alimentam não das plantas, não de algas, se alimentam do coelho que se alimenta das plantas, por exemplo. E aí, o terciário é o animal. Existe um animal que se alimenta do coelho. E existe um outro animal ou outros animais que se alimentam do animal que se alimenta do coelho, porque isso faz parte da cadeia alimentar. Por exemplo, o ser humano é um tipo de animal que se alimenta do coelho, é um consumidor. A carne do coelho eu não gosto, eu não como, mas tem pessoas que comem. Então, e aí por isso que tem primário, secundário e terciário, porque são os animais que vão se alimentando aí entre si dentro da cadeia alimentar. E por último, a gente tem os decompositores, que são fungos, bactérias, que servem e eles estão presentes em todas as etapas, em todas as classificações da cadeia alimentar, porque os fungos e bactérias, eles estão presentes aí em diversos animais, em diversos momentos da vida e do desenvolvimento desses animais na natureza. Por exemplo, nós temos bactérias dentro da gente, ajudando o nosso organismo a funcionar bem. Quando acontece um desequilíbrio dessas bactérias, a gente pode ficar doente, pode ter algum problema. Mas um exemplo de fungos aí, de fungo, é o cogumelo. Faz parte da natureza e é considerado um ser vivo decompositor, um organismo decompositor, porque ajuda aí a matéria a se decompor, aí se transformando. Bom, e aí quando a gente fala de cadeia alimentar, existem basicamente 2 tipos, tá?
Quando a gente olha para essa imagem aqui que vocês estão vendo, vocês acham que essa cadeia alimentar ela tem a ver com o ambiente aquático ou terrestre? Observa. Que animais são esses que a gente vê aí? Vocês conhecem esses animais? Tem um que é muito conhecido, né? Muito fácil de identificar, que é o pinguim, o camarão também, enfim, uma foca, um leão marinho, né? E aí, você acha que esses animais ele faz parte de que ambiente, de que cadeia alimentar? Terrestre ou aquática? 1, 2, 3 e... aquática. Então, existe a cadeia alimentar dos animais que vivem na água. Existe a hierarquia da alimentação. Uns animais se alimentam de outros. Tem animais que se alimentam de algas marinhas. Tem animais que se alimentam do animal que se alimenta da alga. Tem animal que se alimenta do animal que se alimenta da alga. E assim sucessivamente, porque existe uma cadeia alimentar no ambiente aquático. Mas existe um outro ambiente aí, ó, no qual esses animais fazem parte da cadeia alimentar. Que animais são esses que a gente está vendo aí? Vocês conseguem identificar? Ó, se a gente for olhar da esquerda para a direita, a gente tem uma planta, depois vem um ratinho, depois vem uma cobra, depois vem uma águia, um falcão. Acho que é um falcão. Bom, essa cadeia alimentar, ela pode ser considerada aquática, terrestre, o quê? Analisa os animais. A gente tem uma planta, e a planta, onde é que a planta nasce? Na terra, não é? Então, ó, a planta nasce na terra. O ratinho, existe um roedor que se alimenta da planta. E existe um outro animal que se alimenta do ratinho, por exemplo, a cobra. E existe um outro animal que se alimenta do animal que se alimenta do ratinho, que é a águia, e o gavião, que come a cobra. Isso é uma cadeia alimentar, um exemplo de cadeia alimentar, que a gente chama de terrestre. Muito bem. Você disse terrestre, você adivinhou, matou a charada logo de primeira? Muito bem. Mas, quando a gente fala de animais, da maneira como eles se alimentam, a gente vai perceber que existe uma complexidade muito grande nos ecossistemas. Professor, o que é isso? Bom, complexidade quer dizer que existe uma variedade de espécies de animais muito ampla e as relações entre eles dentro da cadeia alimentar podem ser muito complexas. Às vezes, um animal se alimenta de um tipo de ser vivo, mas também se alimenta de outro tipo e assim sucessivamente. Então, são diversos animais que podem se alimentar de diversos outros seres vivos dentro da cadeia alimentar. Por isso, a gente pode também chamar essa complexidade nos ecossistemas de teia alimentar. Por quê? Se a gente observar aqui nessa imagem, essas setinhas indo e voltando indicam que, por exemplo, um animal pode ser alimento de mais de um animal e pode se alimentar também de mais de uma fonte de alimento diferente. E aí, ó, a gente vê um exemplo de teia alimentar dentro da natureza. Mas atenção, é importante ter muita atenção quando a gente fala de cadeia alimentar, de seres vivos e ecossistema. A gente tem que evitar o desaparecimento das espécies. Por quê? Porque a partir do momento que uma espécie deixa de existir na natureza, isso interfere na cadeia alimentar de todos os animais que fazem parte daquele ecossistema. E isso causa um desequilíbrio na natureza. Vai acontecer de animais ou morrerem de fome porque a sua fonte de alimento não existir, ou passarem a mudar a sua dieta e se alimentar de outras coisas, e isso causar um desequilíbrio no ambiente que pode inclusive afetar o ser humano, pode inclusive fazer com que desapareça alguma fonte que é importante na natureza, que é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, cuidado com o desaparecimento das espécies. E aí tem uma prática que contribui muito para o desaparecimento de espécies e para esse desequilíbrio no meio ambiente que interfere, como eu já disse, ó, na nossa própria vida, pode interferir na nossa vida, na vida dos seres humanos. Então, por exemplo, a gente vê aí, ó, dois homens, o que é que eles estão fazendo aí? Observa direitinho com calma. O que é que eles estão fazendo? No lado esquerdo tem um senhor, não é, de costas, com um boné laranja, eu acho, com a roupa do exército, parece uma roupa do exército, num lugar de mato, não é? Mato rasteiro, mato baixo. E do lado direito tem uma outra pessoa também, com um chapéu, não é um boné, é um chapéu. No lado esquerdo o rapaz está com um cachorro, procurando a caça, e no lado direito o rapaz está com dois cachorros aí, ó, e ambos estão com uma arma. O que é que eles estão fazendo? Estão caçando. Professor, caçar é errado? Não, caçar não é errado. Por exemplo, os índios, eles caçam seu próprio alimento para poder sobreviver. O que está errado é
caçar só para caçar, para se divertir, só para matar o animal. Ou então matar o animal para poder tirar dele alguma coisa que a pessoa quer só por vaidade. Por exemplo, matar o animal para pegar o couro dele, só para dizer, eu tenho o couro do animal. Isso não é certo, apesar de muitas pessoas fazerem. Isso não é correto. Matar o animal só por diversão, vai caçar só por diversão, matar por matar, tá errado. E aí, existe desmatamento, quando quando as pessoas queimam as matas, acabam destruindo todo o habitat de vidas, de seres vivos que existem ali. Muitos animais morrem nessas queimadas. Quando se polui o rio, muitas espécies diferentes de peixe morrem. Então, por exemplo, esse é um belo exemplo de a poluição causada pelo homem, matando as espécies que existem. E aí, quem precisa, por exemplo, pescar para sobreviver, para matar a fome da sua família, enfim, para ganhar dinheiro com isso, se sustentar, sobreviver com isso, acaba sendo prejudicado por conta da ação do homem. Então a gente tem que ter cuidado com o meio ambiente, cuidar das espécies, preservar, tirar da natureza o que a gente precisar para a nossa sobrevivência, mas sem desrespeitar a natureza, sem desrespeitar os animais, sem interferir negativamente na forma como a cadeia alimentar se constrói, se estabelece, ok? Então, essa prática aí, por exemplo, da caça, só pela caça, só por diversão, errado. Apesar de muitos lugares ser aceito, mas é errado. Nós, os seres humanos, também fazemos parte da comunidade da vida. Nós também somos um tipo de animal, o animal humano. A gente depende da natureza. Então, a gente tem que cuidar da natureza e tem que respeitar a forma como a natureza está estabelecida. Respeitar a maneira como os animais convivem para que a gente possa continuar aproveitando do que a terra tem a oferecer, sem que a gente prejudique a terra e também sem a gente se prejudicar. Uma vez que a gente danifica o meio ambiente, a gente também pode sofrer com as consequências. Então, vou deixar um desafio aí para vocês realizarem e mandarem para a gente. Lembrem, tá? Assistam às aulas quantas vezes precisar. Pede ajuda de papai e mamãe. Alô papai, alô mamãe, alô titio, alô titia. Ajudem as crianças a realizar as atividades, participem, interajam, incentivem para que eles façam os desafios e mandem aqui para a gente poder compartilhar também, para as pessoas verem as atividades realizadas por vocês, ok? Então, qual vai ser o desafio de hoje? Desenhe uma cadeia alimentar simples com os nomes dos animais presentes. Professor, cadeia alimentar simples é como a gente viu, por exemplo, ali nas imagens. Você pode colocar 2, 3, 4 animais no máximo. Se quiser colocar mais de 4, sem problema também. Pesquisa, estuda no teu livro didático, se puder, vai na internet, consulta com os coleguinhas, com o papai e com a mamãe e desenha uma cadeia alimentar do seu jeitinho, do jeitinho que você souber desenhar, tá? E coloca os nomes dos animais. Faz uma foto ou faz um vídeo realizando a atividade ou falando da atividade e manda pra gente que a gente compartilha aqui. Ok? Desafio lançado, hein? Façam os desafios. A gente está aguardando aqui. Por fim, viva a natureza. Respeitem os animais. O professor está sempre falando aqui, né? Nada de estar por aí, sair por aí matando os animais, caçando os animais de todo jeito, porque quando você faz isso, você pode estar contribuindo para que uma espécie inteira morra ou a quantidade de indivíduos daquela espécie na natureza diminua. E aí isso interfere negativamente, porque aquele animalzinho que você mata só por diversão é o alimento de outro animal que vai precisar para sobreviver, para a natureza poder continuar existindo em equilíbrio. Ok? Então, viva a natureza, viva a sustentabilidade, viva o meio ambiente. Abraços, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!